especial para todo o cristianismo. O planeta inteiro comemora essa data, o planeta inteiro comemora este momento, o planeta inteiro está vendo isso. E é interessante que essa data é marcada por vários fatores, mas dentro do cristianismo é marcado por algo que é especial e faz a diferença na nossa vida. É na Páscoa que as pessoas entregam chocolate, em alguns lugares entregam presentes, em outros lugares entregam tantas coisas, mas no cristianismo nós temos algo que é o tema de hoje, que é o que a gente entrega para toda a população, para todo o planeta, é a esperança. E é interessante que na Páscoa ela sempre foi marcada por alguns atributos, por algumas coisas que são importantes para o cristianismo. Mas eu não queria falar primeiramente sobre a Páscoa, eu queria falar sobre um texto que é o resultado da Páscoa. E esse texto está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5. Eu vou ler do 1 um pouco em diante. Para você pode pegar sua Bíblia aí, você pode ler junto com a gente. Eu vou ler um trecho um pouco maior, mas fala assim: louvamos ao Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha aí, olha a Páscoa. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos, essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Gente, com Deus, continuamos na tua presença. Eu te peço que o teu Espírito Santo esteja conosco agora. Quem está nos assistindo, quem está aqui junto com a gente, eu te peço que venham ser tuas palavras e não minhas, e que esta mensagem entre em nossos corações e traga esperança, que é o tema desta mensagem. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É interessante que esse texto de 1 Pedro, quando Pedro fala isso, já havia acontecido a ressurreição de Jesus Cristo. Então a esperança já estava pronta. Aquilo que ele tinha como mensagem já estava feito, ou seja, a salvação já estava garantida. O trabalho já estava feito para aquilo que nós recebemos hoje. Então o sentimento de alegria sempre começa a pertencer para os cristãos quando eles comemoram a Páscoa. Mas a Páscoa nem sempre foi esse sentimento. Eu comecei a pensar e refletir sobre esse assunto e percebi que o primeiro momento de Páscoa que teve foi com o povo do Egito, com Moisés. Moisés pediu os sinais e teve um momento em que foi pedido como proteção para o povo de Deus, para o povo de Israel na época, para eles estarem fazendo um carneiro, assando um carneiro. Junto com isso, pão. E esse pão sem fermento era um pão fino. E também junto com isso ervas amargas. É interessante que eu fico imaginando aquele sentimento dentro das casas. A gente não consegue se colocar no lugar. Mas quando a gente começa a tentar imaginar o que pode acontecer, é interessante que você fica imaginando aquelas pessoas que criam que ia fazer aquele cordeiro, que fazer aquele prato daquela época iria salvar do anjo da morte. E ficava aquele sentimento de apreensão, porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles não tinham convicção, ou se tinham convicção, eles estavam na expectativa do que Deus ia fazer. E é interessante que eu fico imaginando que dentro de casa tinha pessoas que tinham expectativa do que ia acontecer, tinham pessoas que estavam tristes, tinham pessoas que comentavam com seus filhos, tinham pessoas que estavam ali e falavam assim: meu Deus do céu, o que vai acontecer? E de repente eles colocaram nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, e o anjo da morte passava, e quando passava e tinha aquele sangue, não acontecia nada. Mas aqueles que não tinham o sangue, o primogênito era perdido. E eu fico imaginando as pessoas dentro de casa, e certamente o anjo da morte foi passando e foram falecendo os primogênitos, e aquelas casas que eram protegidas não iam falecendo, mas eu fico imaginando os gritos de dor que haviam naquela cidade. Os gritos de dor, porque muitos perdiam seus filhos, muitos perdiam aqueles que mais amavam, e de repente perdiam esses seus entes queridos, e acontecia um desespero. E aqueles que estavam protegidos por Deus, havia apreensão e falando: a morte está chegando.
Só que a gente não está sendo atingido, então a fé começa a atuar. Junto com isso, a gente tem o processo de estarmos também com a ceia de Jesus Cristo, que é muito parecido. Na verdade, é uma réplica do que aconteceu com o Egito. Essa réplica que aconteceu no Egito, por quê? Porque Jesus sabia que ele iria fazer a diferença na vida das pessoas. Fazendo a diferença na vida das pessoas, o que ocorria? Ele sabia que aquela ceia que ele estava passando, ele, junto com os seus discípulos, ele sabia que ia vir sofrimento, ele sabia que ia vir paixão, ele sabia que ia vir um processo muito ruim para a vida dele. Ele chega e fala assim: eu vou partir o pão. O partir o pão era o seu corpo que iria ser moído, o seu sangue ia ser derramado, ele ia sentir dor, ele ia sentir tentação, ele ia sentir tudo naquela cruz. Ele sabia qual era o resultado para a sua vida, ele sabia o que ia acontecer. Eu fico imaginando ele com o sentimento que ele tinha, não era um sentimento de alegria, assim como o povo de Israel não tinha esse sentimento de alegria, porque havia os gritos de dores daqueles que estavam perdendo seus entes queridos, daqueles que estavam indo embora. Jesus também, ele sabia que ia haver sofrimento, e não é à toa que é chamado paixão, a paixão de Jesus Cristo. Paixão, a gente tem um entendimento que paixão é quando você está interessado por alguém, e você olha para essa pessoa, e você fala assim: nossa, que coisa boa, aquela borbulha no estômago, borbulha no estômago não sei se tem, mas aquele sentimento que se tá louco para falar com a pessoa, quer conversar, quer estar todo momento. A gente entende paixão dessa forma, mas paixão no seu significado mais primordial não é eu sofrer por aquilo que eu quero. Então Jesus sabia que iria sofrer, é a paixão de Jesus Cristo, a paixão dele é pela humanidade. E na hora que ele serve aquela ceia, que ele parte o seu pão, que ele chama os discípulos para sentarem junto com ele, ele chega e fala assim: olha, quero dizer algo para vocês, o meu corpo vai ser moído. E o sentimento que ele tinha era um sentimento de ansiedade, um sentimento de amargura, muito parecido com aquelas ervas amargas que eram servidas no Egito. Ia ser amargo o processo de Jesus Cristo para nos dar a Páscoa ia ser amargo para ele. E ele parte o seu pão, ele parte o seu sangue, tipologicamente naquele momento ainda, porque alguns dias iam acontecer. Então, neste momento, ele entrega para os discípulos e ainda fala: quem vai me trair está aqui. Ele ainda ceia com o traidor. E tendo isso, ele chega e fala assim: eu vou sofrer muito, eu vou padecer, mas saibam que assim como foi com o povo de Israel, com o povo do Egito que sofreu, assim eu como vou sofrer, eu vou dizer que eu vou dar alegria para vocês, e vocês vão lembrar desse momento com alegria. E saibam que ele passou um momento junto com seus discípulos dentro da sua casa, dentro do seu âmago, junto com os seus principais que estavam ali, junto com os seus 12 discípulos. E isso fez com que Jesus olhasse para aquela situação e falasse: eu estou fazendo isso para que daqui a um tempo eles possam dizer para muitos de que eles têm uma boa notícia de que vão ser salvos. É interessante que hoje nós estamos vivendo um momento, como 1 Pedro fala, que nós temos esperança. E essa esperança ocorre na vida dessas pessoas de uma forma que a gente tem Jesus no coração. Então essa esperança é que nós temos a vida eterna. E nós tendo a vida eterna, o que ocorre? A gente tem a alegria no coração e podemos celebrar essa Páscoa hoje de uma forma muito, mas muito diferente do que Jesus celebrou. Muito diferente do que o povo de Israel, quando estava naquele momento, celebrou também. Eu quero dizer para você que você hoje está passando um pouquinho do que eles passaram. Porque talvez hoje seja um momento que a gente não sabe o que está acontecendo com a humanidade. A gente não sabe o que está acontecendo com o Covid-19. Talvez você fale assim: eu queria estar ceando na igreja, eu queria estar com todo mundo lá, eu queria estar ceando em outro lugar, mas você está preso dentro de casa, mas você está fazendo o que Jesus fez junto com a sua família, você está fazendo o que o povo de Israel fez junto com a sua própria família, você está fazendo o que eles fizeram. E é interessante que neste momento, sempre quando existe esse momento de retração, existe um momento posterior de expansão do reino. É interessante que me faz me lembrar da época de Jerusalém,
quando Pedro, depois desse sacrifício de Jesus, começa a pregar o evangelho, cai Pentecostes, cai a presença do Espírito Santo, e ele prega para uma multidão, e a igreja de Jerusalém começa a se proliferar, e a igreja cristã começa a ficar abundante dentro de Jerusalém, e de repente, de uma hora para outra, vem e perseguem essa igreja. Fecham as sinagogas, não querem que os cristãos falem dessa mensagem, não querem que ele faça nada, sabe por quê? Porque Deus tinha um plano, um propósito atrás disso. Ele é soberano, ele tem um plano e um propósito atrás dessas situações. E por causa dessa perseguição que houve em Jerusalém, houve a expansão do cristianismo. E aí Paulo pôde pregar em outros lugares, os discípulos puderam pregar em outros lugares, e o evangelho foi disseminado por tudo quanto é lugar. Sabe o que eu quero dizer? Que talvez este momento que a gente está de reclusão, que você está aí na tua casa, junto com o cálice que você pegou aqui junto com a gente, ou não pegou, você está aí com o teu suco, teu pão. Neste momento, você está aí, recluso, dentro da tua casa. Sabe o que eu estou dizendo? Você está retraindo, para que depois o evangelho possa expandir. O avivamento está chegando no planeta. As pessoas estão buscando Deus, e nós estamos nos reinventando em como pregar esse evangelho. Nós estamos nos reinventando em fazer. Ontem mesmo as pessoas estavam passando de carro aqui, pegando sua ceia, pegando seu suco, pegando seu pão, para que pudesse compartilhar. Você veio aqui para você compartilhar junto com a gente esse momento tão especial dentro da tua casa. Você fala, pô, eu queria estar na igreja, mas eu digo para você, você é a igreja onde a igreja precisa estar. Você é essa igreja, e tua casa é a igreja. Então o evangelho está sendo aí. Você hoje está partindo pão com quem você é o mais próximo. Você está tomando suco com quem é mais próximo. Assim como o povo de Israel fez lá no Egito, assim como Jesus fez com os discípulos, você está fazendo com a tua família agora. Não estou dizendo que tem mais valor, se é fazer todos juntos ou se você fazer com a tua família. Estou dizendo que o valor está em repartir esse pão, em comemorar a Páscoa. Sabe por quê? Porque o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo, já foi moído lá na cruz, o seu sangue já foi vertido e ele ressuscitou. E por ele ressuscitar, ele pode fazer com que você tome essa ceia, com que você tome esse suco, com que você participe disso e coma desse pão e participe disso, para que você possa saber que está chegando um avivamento sobre o planeta. O poder do Espírito Santo está vindo sobre nós. Ele é soberano, foi Deus com que fez, para que o faraó fechasse o seu coração e depois ele libertou o seu povo. Jesus Cristo veio, o próprio Deus veio em carne, e sofreu e padeceu porque ele sabia que depois haveria expansão. Foi o próprio Deus, com a sua soberania, que fez com que viesse a perseguição, permitiu com que viesse a perseguição com os cristãos em Jerusalém, logo no início da igreja. E ela se expandiu. É Deus quem está permitindo isso que está acontecendo no nosso planeta. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano e um propósito muito além do que pedimos ou pensamos. É muito além do que finanças, é muito além do que preocupações que nós temos, mas a grande preocupação dele é que a gente possa ceiar, que a gente possa comer deste pão, que a gente possa beber desse suco, e a gente possa fazer a diferença onde estiver. E aí sim, 1 Pedro começa a se tornar real na nossa vida, que é a esperança que a gente tem. E a esperança que a gente tem é que isso que nós participamos hoje possa nos dar a salvação, possa nos dar a direção daquilo que Ele tem, e que a gente possa ser um instrumento usado por Deus para que Ele possa atingir muitas pessoas. É interessante que aqui a gente está com a banda aqui atrás, e à medida que eu estou tocando, o teclado está fazendo um fundo, e isso me deixa mais emocionado. Eu gosto de música. A música toca, mas precisa de alguém tocando o instrumento. O instrumento está ali, o teclado sozinho não é nada, mas se não tivesse o Tiago, e Deus falasse, Tiago, vá e toque, não ia ter. Mas sabe, pelo Tiago estar tocando, o som que sai me aguça esses sentimentos, cria um ambiente. Deus está te tocando, Deus está te tocando, para que você possa ser realmente o sal da terra, para que você possa falar dessa esperança de Jesus Cristo, e que as pessoas sejam tocadas, elas sejam aguçadas a entender que Deus está com você. Sabe, talvez nessa ceia aí dentro da tua casa, seja o momento de você pensar e refletir, junto com o teu ambiente familiar, se você está distante de Deus ou não, se você aceitou a Jesus verdadeiramente, se Ele está dentro do teu coração ou não, junto com esses que estão com você. E se você quer voltar para o caminho de Deus, se você quer voltar para aquilo que Deus tem como plano e propósito, você não quer morrer como o povo do Egito morreu,
Você não quer morrer como aqueles que não têm Cristo, mas você quer ter a salvação? Coloca aí no comentário pra gente, no comentário do Face, fala: eu aceito, estou voltando, eu aceito Jesus, estou voltando para casa. Por quê? Porque depois a gente vai atrás de você, porque Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Coloca aí, porque você está voltando para casa, a esperança está chegando na tua casa, a verdadeira esperança está chegando na tua casa. Esse Deus que veio Jesus, que repartiu do seu corpo para todos nós, esse mesmo Deus que foi com o povo de Israel lá no Egito, esse mesmo Deus que veio em forma de homem, que foi o próprio Jesus Cristo, esse mesmo Deus que 1 Pedro fala que é a nossa esperança, e aí sim com alegria, não com tristeza, é o mesmo Deus que está com a gente hoje, e por isso que a gente pode ser alegre, pode estar alegre, comemorando. Não importa o que está acontecendo na terra, mas importa o seguinte: que nós vamos fazer a diferença, e você vai ser um instrumento tocado por Deus, e toda esta geração vai ser tocada pela tua vida. Finalmente, orávamos por avivamento, orávamos pela manifestação do Espírito Santo, e Ele está vindo sobre toda a terra, Ele está vindo sobre todo o planeta. Nunca vi tanta gente orando por aí. Ontem mesmo, teve um momento aqui em Curitiba, você que é de outras cidades e não sabe disso, mas houve uma carreata, cada um no seu carro, não houve aglomeração, mas as pessoas estavam no seu carro, numa grande avenida que nós temos aqui, e foram e oraram pela nossa cidade. Quando que havia esta manifestação nos lugares que nós estamos? O que está acontecendo tem o dedo de Deus. Aproveite esse momento, marque a data de hoje, fala assim: hoje é o dia da virada na minha vida. Coloca aí no comentário para todo mundo saber: hoje é o dia da virada na minha vida. Hoje é o dia que Deus vai fazer a diferença na minha vida. E eu quero que você receba isso de todo o meu coração. Deus livrou o povo de Israel, porque eles tinham o sangue de Jesus Cristo. Deus livrou os discípulos, e principalmente aquele que foi crucificado do lado. Tinha 2 caras crucificados do lado de Jesus, e um deles creu e o outro não creu. O que creu, ele falou assim: fica tranquilo, que amanhã mesmo você vai estar comigo. Pedro creu, e ele fala de esperança, fala desse texto que nós acabamos de falar, que foi uma esperança dada por Deus através de Jesus Cristo. E hoje, gente, nós temos a esperança desse Jesus que vai fazer na tua vida.